Você já se perguntou como seria viver em uma época onde Deus falava diretamente com os homens através de milagres extraordinários? Já imaginou como seria enfrentar reis poderosos e rainhas perversas apenas com a força da fé? Você gostaria de conhecer a história de um homem que foi tão especial aos olhos do Senhor que nem mesmo experimentou a morte? Hoje vamos mergulhar na vida fascinante de um dos maiores profetas de Israel. Um homem que enfrentou a apostasia de sua nação, que trouxe fogo do céu e que foi arrebatado ao céu em um redemoinho. Esta é a história de Elias, o tesbita, cujo nome significa "Meu Deus é Jeová". A história de Elias começa de forma abrupta nas Escrituras Sagradas, no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Não temos informações sobre sua infância, sua família ou sua formação. Elias surge nas páginas bíblicas como um raio em meio à tempestade, trazendo uma mensagem direta e poderosa para o rei Acabe. Esta forma repentina como ele aparece na narrativa bíblica reflete perfeitamente sua personalidade e ministério: direto, poderoso e sem rodeios. Para compreendermos a importância de Elias, precisamos entender o contexto histórico em que ele viveu. Israel estava dividido em dois reinos: o Reino do Norte, também chamado de Israel, e o Reino do Sul, conhecido como Judá. Elias ministrou no Reino do Norte durante o reinado de Acabe, que governou por 22 anos. Acabe não era apenas um rei politicamente fraco, mas também espiritualmente corrupto. Ele havia se casado com Jezabel, uma princesa fenícia, que trouxe consigo a adoração a Baal, o deus cananeu da fertilidade e das tempestades. Jezabel não apenas praticava a idolatria, mas também promovia ativamente a perseguição aos profetas do Senhor. Ela havia ordenado a morte de muitos servos de Deus e estabelecido um sistema religioso pagão que competia diretamente com a adoração ao Deus de Israel. Os altares do Senhor foram derrubados, seus profetas mortos ou obrigados a se esconder, e o povo de Israel foi seduzido a adorar divindades estrangeiras. Era neste cenário de apostasia nacional que Deus levantou Elias como seu porta-voz. O primeiro ato profético de Elias foi anunciar uma seca que duraria anos. Ele apareceu diante do rei Acabe e declarou com autoridade: "Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra." Esta declaração não era apenas uma previsão meteorológica, mas um confronto direto com Baal, que supostamente controlava as chuvas e a fertilidade da terra. Ao anunciar a seca, Elias estava demonstrando que o Deus de Israel tinha poder absoluto sobre todos os elementos da natureza. Após entregar esta mensagem desafiadora, Elias recebeu instruções específicas de Deus para se esconder junto ao ribeiro de Querite, que fica a leste do Rio Jordão. Este período de isolamento não foi um exílio, mas uma preparação. Deus cuidou de seu servo de forma sobrenatural, ordenando que corvos lhe trouxessem pão e carne pela manhã e à tarde. Este milagre de provisão nos ensina várias lições importantes sobre o cuidado de Deus por aqueles que lhe obedecem fielmente. Os corvos eram considerados aves impuras, segundo a lei mosaica, mas Deus os usou para alimentar seu profeta. Isto nos mostra que Deus pode usar qualquer instrumento para cumprir seus propósitos, mesmo aqueles que parecem inadequados ou improváveis aos nossos olhos. Além disso, o fato de Deus ter escolhido corvos, que são conhecidos por sua natureza egoísta e por guardarem comida para si mesmos, torna o milagre ainda mais impressionante. Estas aves, contrariando sua natureza, compartilhavam generosamente seu alimento com o profeta. Durante o tempo junto ao ribeiro de Querite,
Elias aprendeu a depender completamente de Deus para sua sobrevivência. Não havia supermercados, amigos ou familiares para recorrer. Sua única fonte de sustento vinha diretamente do céu, através dos corvos enviados pelo Senhor. Esta experiência fortaleceu sua fé e o preparou para os desafios maiores que viriam pela frente. Muitas vezes, Deus nos leva através de períodos de dependência total dele, para nos ensinar lições valiosas sobre confiança e provisão divina. Quando o ribeiro secou devido à seca prolongada, Deus direcionou Elias para Sarepta, uma cidade na região de Sidom, território da própria Jezabel. Ironicamente, Deus estava enviando seu profeta para o coração do território inimigo, onde ele seria cuidado por uma viúva gentia. Esta decisão divina revela a universalidade do amor e cuidado de Deus, que se estende além das fronteiras étnicas e religiosas de Israel. A viúva de Sarepta estava em situação desesperadora quando Elias chegou. Ela havia acabado de recolher alguns gravetos para fazer fogo e preparar uma última refeição para ela e seu filho antes de morrerem de fome. A seca havia afetado toda a região. E ela possuía apenas um punhado de farinha numa botija e um pouco de azeite numa botija pequena. Era tudo o que restava entre ela e a morte certa. Quando Elias pediu água e pão, a viúva explicou sua situação desesperadora. Mas o profeta não se intimidou. Em vez disso, ele fez uma proposta que parecia absurda do ponto de vista humano, que ela primeiro fizesse um pequeno pão para ele e depois fizesse para ela e seu filho. Junto com este pedido aparentemente egoísta, Elias trouxe uma promessa divina. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: a botija da farinha não se acabará, e a botija do azeite não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. A viúva poderia ter considerado este pedido como insensibilidade, ou até mesmo crueldade. Afinal, ela estava prestes a morrer de fome com seu filho, e um estranho estava pedindo sua última refeição. Mas algo no modo como Elias falou, talvez a autoridade em sua voz ou a convicção em seus olhos, a convenceu a obedecer. Ela colocou Deus em primeiro lugar, mesmo em sua necessidade extrema, e foi recompensada com um milagre contínuo de provisão. Durante todo o período da seca, que durou 3 anos e meio, a farinha na botija nunca acabou e o azeite nunca faltou. Cada dia, a viúva encontrava exatamente o que precisava para preparar o alimento para sua família e para o profeta. Este milagre nos ensina sobre a generosidade de Deus e sobre o princípio espiritual de colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Quando honramos a Deus com nossas primícias e confiamos nele mesmo em tempos de escassez, ele se mostra fiel em prover nossas necessidades. Durante sua estadia em Sarepta, Elias enfrentou outro desafio que testou ainda mais sua fé. O filho da viúva ficou gravemente doente e morreu. A mulher, em seu desespero e dor, culpou o profeta pela tragédia, perguntando se ele havia vindo para trazer seus pecados à memória de Deus e matar seu filho. Esta reação é compreensível, pois muitas pessoas naquela época acreditavam que a presença de um homem santo poderia intensificar o julgamento divino sobre os pecados. Elias não argumentou nem tentou se defender das acusações da viúva. Em vez disso, ele tomou o menino morto nos braços e o levou para o quarto superior onde estava hospedado. Ali, sozinho com Deus, ele clamou com intensidade: Ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva, com quem eu me hospedo, afligiste matando-lhe o filho. Esta oração revela a intimidade que Elias tinha com Deus e sua disposição de interceder pelos outros, mesmo quando ele próprio não entendia completamente os propósitos divinos. Elias, então, se estendeu 3 vezes sobre o menino morto e clamou ao Senhor: Ó Senhor, meu Deus, rogue-te que torne a alma deste menino
a entrar nele. Esta foi uma das primeiras ressurreições registradas na Bíblia, demonstrando que o poder de Deus sobre a vida e a morte era real e acessível através da oração de fé. O Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. Quando Elias trouxe o menino vivo de volta para sua mãe, a reação da viúva foi transformadora. Agora sei que és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Este milagre não apenas restaurou a vida ao menino, mas também fortaleceu a fé da viúva e confirmou o ministério profético de Elias. Através desta experiência, vemos que Deus às vezes permite dificuldades em nossas vidas, não para nos destruir, mas para revelar seu poder e glória de maneira ainda mais impressionante. Após 3 anos e meio de seca, chegou o momento para o confronto decisivo entre Elias e os profetas de Baal. Deus ordenou que seu servo se apresentasse novamente diante do rei Acabe, pois era tempo de enviar chuva sobre a terra. Este encontro entre o profeta e o rei foi tenso desde o início. Acabe acusou Elias de ser o perturbador de Israel, mas o profeta corajosamente respondeu que o verdadeiro perturbador era o próprio rei, que havia abandonado os mandamentos do Senhor para seguir os Baalins. Elias então propôs um desafio que entraria para a história como um dos confrontos mais dramáticos entre o verdadeiro Deus e os ídolos falsos. Ele sugeriu que todos os profetas de Baal, 450 homens, e os profetas de Azerá, 400 homens que comiam da mesa de Jezabel, se reunissem no Monte Carmelo junto com todo o povo de Israel. Ali seria decidido de uma vez por todas quem era o verdadeiro Deus. O Monte Carmelo foi escolhido estrategicamente para este confronto. Era um local alto e visível, onde grandes multidões poderiam se reunir e testemunhar o que aconteceria. Além disso, o Carmelo era tradicionalmente associado à adoração a Baal, tornando o desafio ainda mais significativo. Elias estava invadindo o território do inimigo, confrontando os falsos deuses em seu próprio terreno. Quando a multidão se reuniu, Elias se dirigiu ao povo com uma pergunta penetrante: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Esta pergunta expôs a hipocrisia e a indecisão espiritual do povo de Israel. Eles estavam tentando servir a 2 senhores, dividindo sua lealdade entre o Deus verdadeiro e os ídolos falsos. Elias estava forçando-os a fazer uma escolha clara e definitiva. O silêncio do povo diante desta pergunta revelou sua confusão espiritual e falta de convicção. Eles sabiam que Jeová era o Deus de seus pais, mas também haviam sido seduzidos pela popularidade e aparente prosperidade que vinham com a adoração a Baal. Esta situação reflete um problema que ainda existe hoje. Muitas pessoas querem os benefícios de servir a Deus, mas não estão dispostas a abandonar completamente as práticas e valores mundanos. Elias, então, explicou as regras do confronto. 2 bois seriam preparados como sacrifício. Os profetas de Baal escolheriam um e o colocariam sobre a lenha, mas não poriam fogo. Elias faria o mesmo com o outro boi. Então, cada lado invocaria o nome de seu Deus. E aquele que respondesse com fogo seria reconhecido como o verdadeiro Deus. O povo concordou que esta era uma proposta justa e razoável. Os profetas de Baal começaram primeiro. Eles prepararam seu sacrifício e começaram a clamar: ó Baal, responde-nos. Desde a manhã até ao meio-dia, eles gritaram e suplicaram, mas não houve resposta. Não houve voz. Não houve quem respondesse. Em seu desespero, eles começaram a saltar ao redor do altar que haviam feito, seguindo os rituais pagãos de sua religião.
Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, demonstrando a futilidade de sua adoração. Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha algum negócio, ou que esteja de viagem, ou que porventura durma e despertará. Esta zombaria não era crueldade gratuita, mas uma exposição pública da impotência dos ídolos falsos. Elias estava demonstrando que Baal não era um Deus real, mas apenas uma invenção humana, sem poder para responder às orações. Estimulados pela zombaria de Elias, os profetas de Baal intensificaram seus esforços. Eles gritaram ainda mais alto e, seguindo seus costumes pagãos, começaram a se cortar com facas e com lancetas até que o sangue correu sobre eles. Esta prática bárbara era comum nas religiões cananeias, onde se acreditava que o derramamento de sangue humano poderia despertar a atenção e a simpatia dos deuses. Desde o meio-dia até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde, os profetas de Baal continuaram profetizando freneticamente, mas não houve voz, nem resposta, nem atenção. Sua energia estava se esgotando, seu sangue estava sendo derramado, e sua vergonha estava se tornando evidente diante de toda a multidão. O fracasso completo de Baal em responder às súplicas de seus próprios profetas estava preparando o cenário para a demonstração poderosa do Deus verdadeiro. Quando chegou a vez de Elias, ele começou reparando o altar do Senhor que estava quebrado. Este altar havia sido construído para a adoração ao verdadeiro Deus, mas havia sido negligenciado e danificado durante os anos de apostasia. Elias tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, e reconstruiu o altar. Esta escolha deliberada de usar 12 pedras foi um lembrete simbólico de que, apesar da divisão política, Israel ainda era um povo unido diante de Deus. Após reconstruir o altar, Elias fez algo que parecia contraproducente. Ele cavou um rego ao redor do altar e ordenou que o sacrifício e a lenha fossem encharcados com água. Não apenas uma vez, mas 3 vezes ele ordenou que derramassem água sobre o sacrifício, até que a água correu ao redor do altar e encheu o rego. Esta ação tornava humanamente impossível que o fogo se acendesse, eliminando qualquer possibilidade de truque ou engano. A oração de Elias foi notavelmente diferente dos gritos frenéticos dos profetas de Baal. Ele orou de forma calma, reverente e confiante. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo, e que conforme a Tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus e que Tu fizeste tornar o seu coração para trás. Esta oração revela várias características importantes da fé de Elias. Primeiro, ele reconheceu Deus como o Deus de Abraão, Isaque e Israel, conectando o momento presente com a história e as promessas passadas. Segundo, ele se identificou como servo de Deus, reconhecendo que estava agindo sob ordens divinas, não por iniciativa própria. Terceiro, ele pediu que Deus se manifestasse para o bem do povo, demonstrando seu coração pastoral e seu desejo de ver Israel restaurado espiritualmente. A resposta foi imediata e dramática. O fogo do Senhor desceu do céu e consumiu não apenas o holocausto, mas também a lenha, as pedras, o pó e até mesmo a água que estava no rego. Este fogo sobrenatural foi tão intenso que vaporizou completamente toda a água e reduziu a cinzas até mesmo as pedras do altar. Foi uma demonstração inequívoca do poder absoluto de Deus sobre todos os elementos da natureza. Quando o povo viu este milagre extraordinário, sua reação foi instantânea e unânime. Eles caíram sobre seus rostos e gritaram: Só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus!
A repetição desta declaração enfatizou a convicção total que tomou conta de suas mentes e corações. Não havia mais dúvida sobre quem era o verdadeiro Deus. A demonstração havia sido clara, convincente e irrefutável. Elias então aproveitou este momento de convicção espiritual para purificar a terra dos falsos profetas. Ele ordenou que o povo prendesse os profetas de Baal, e nenhum deles escapou. Todos foram levados ao ribeiro de Quizon, onde foram executados. Esta ação pode parecer severa aos olhos modernos, mas estava em completa conformidade com a lei mosaica, que prescrevia a pena de morte para aqueles que desviavam o povo de Israel da adoração ao verdadeiro Deus. Após esta vitória espiritual decisiva, Elias se dirigiu ao rei Acabe e anunciou que a chuva estava chegando. Ele disse: "Sobe, come e bebe, porque ruído há de abundante chuva." Esta declaração de fé foi notável porque ainda não havia sinais visíveis de chuva. O céu continuava claro, sem nuvens à vista. Mas Elias falou com a autoridade de alguém que havia recebido revelação direta de Deus. Enquanto Acabe subia para comer e beber, Elias subiu ao cume do Carmelo para orar. Ele se prostrou em terra, pôs o rosto entre os joelhos e começou a interceder pela chuva. Esta postura de oração demonstra humildade profunda e concentração intensa. Apesar de ter acabado de presenciar uma vitória espiritual tremenda, Elias não se orgulhou nem relaxou. Em vez disso, ele se humilhou diante de Deus e orou persistentemente. Elias enviou seu servo para olhar em direção ao mar 7 vezes. Nas primeiras 6 vezes, o servo voltou dizendo: "Não há nada." Mas Elias não desistiu. Ele continuou orando com perseverança, demonstrando que mesmo os homens de grande fé às vezes precisam persistir na oração antes de ver as respostas de Deus. Esta persistência não indicava falta de fé, mas sim compreensão do timing divino e disposição para se alinhar com os propósitos de Deus. Na 7ª vez, o servo voltou com notícias diferentes. Eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem, sobe do mar. Esta pequena nuvem era insignificante aos olhos humanos, mas Elias reconheceu nela o sinal de que Deus estava prestes a responder sua oração. Ele imediatamente enviou uma mensagem para Acabe: "Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe." Em pouco tempo, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. A seca que havia durado 3 anos e meio chegou ao fim de forma dramática. Acabe subiu no seu carro para ir a Jezreel, mas algo extraordinário aconteceu. A mão do Senhor estava sobre Elias, e ele cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Este evento sobrenatural demonstrou que Deus havia dado força especial a seu servo para esta jornada. O fato de Elias ter corrido na frente do carro do rei por uma distância considerável era um milagre em si mesmo. Esta demonstração de poder sobrenatural serviu como mais um sinal de que Elias era verdadeiramente um homem de Deus. Também mostrou respeito pelo cargo real, mesmo que Elias discordasse das políticas religiosas de Acabe. O profeta estava correndo na frente do rei, abrindo caminho e demonstrando honra à posição, se não ao homem. Mas a alegria da vitória no Monte Carmelo foi rapidamente ofuscada por uma nova ameaça. Quando Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo a morte dos profetas de Baal, a rainha ficou furiosa. Ela enviou um mensageiro a Elias com uma ameaça de morte. "Assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã a estas horas não puser a tua vida como a vida de um deles." A reação de Elias a esta ameaça nos surpreende. Aquele que havia enfrentado corajosamente o rei, os profetas de Baal e toda a nação de Israel, agora fugiu com medo de uma mulher. Ele se levantou, fugiu para salvar sua vida e chegou a Berseba, que pertencia a Judá.
Ali, ele deixou seu servo e continuou sozinho pelo deserto. Esta reação aparentemente contraditória nos ensina que até mesmo os grandes homens de Deus são seres humanos sujeitos ao medo, ao desânimo e ao esgotamento emocional. No deserto, debaixo de um zimbro, Elias se assentou e pediu para morrer. Ele disse: "Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais." Esta oração revela o estado de depressão profunda em que o profeta se encontrava. Após o ponto alto espiritual no Monte Carmelo, ele havia caído em um vale emocional profundo. O contraste entre sua coragem diante de centenas de inimigos e seu medo diante de uma ameaça individual mostra como o esgotamento físico e emocional pode afetar até mesmo os mais fiéis servos de Deus. Mas Deus não abandonou seu servo em seu momento de maior fraqueza. Um anjo tocou em Elias e disse: "Levanta-te e come." Quando ele olhou, havia um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água junto à sua cabeceira. Ele comeu, bebeu e tornou a deitar-se. Esta provisão divina demonstra a ternura e o cuidado de Deus por seus filhos, mesmo quando eles estão desanimados e querendo desistir. O anjo do Senhor voltou segunda vez, tocou nele e disse: "Levanta-te e come, porque muito comprida te será a viagem." Elias obedeceu, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Esta jornada sobrenatural de 40 dias, sem comer novamente, nos lembra do cuidado especial que Deus tem por aqueles que lhe servem fielmente, mesmo em seus momentos de fraqueza. Horebe, também conhecido como Monte Sinai, era o lugar onde Deus havia se revelado a Moisés e dado a lei a Israel. Era apropriado que Elias, em sua crise de fé, fosse direcionado para este local sagrado onde Deus havia se manifestado poderosamente no passado. Às vezes, quando estamos desanimados, Deus nos leva de volta aos fundamentos de nossa fé para nos lembrar de sua fidelidade e poder. No Monte Horebe, Elias encontrou uma caverna onde passou a noite. Ali, a palavra do Senhor veio a ele com uma pergunta penetrante: "Que fazes aqui, Elias?" Esta pergunta não foi feita porque Deus não soubesse onde seu servo estava ou porque ele havia fugido. Em vez disso, foi uma oportunidade para Elias expressar seus sentimentos e preocupações, e para Deus ministrar cura e direção ao seu coração ferido. A resposta de Elias revelou a profundidade de seu desânimo e solidão. "Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem." Esta resposta mostra que Elias se sentia sozinho, incompreendido e sem esperança. Ele achava que era o único fiel restante em Israel e que sua missão havia fracassado. Deus respondeu a este clamor não com repreensão, mas com uma demonstração de sua presença e poder. Ele disse a Elias: "Sai e põe-te neste monte perante o Senhor." Então passou um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, veio uma voz mansa e delicada. Quando Elias a ouviu, cobriu o rosto com a sua capa e saiu, e pôs-se à entrada da caverna. Esta manifestação de Deus foi diferente das demonstrações dramáticas de poder que Elias havia presenciado anteriormente. Deus estava ensinando a seu servo que, embora ele seja poderoso o suficiente para usar vento, terremoto e fogo, sua presença mais íntima é revelada na quietude e na suavidade. A voz mansa e delicada perguntou novamente: "Que fazes aqui, Elias?"
O profeta repetiu sua resposta anterior, mostrando que ainda estava lutando com sentimentos de isolamento e desespero. Mas desta vez, Deus não apenas ouviu sua queixa. Ele deu instruções específicas e encorajamento prático. Deus estava pronto para ministrar cura e restauração ao coração de seu servo fiel. Deus ordenou a Elias que ungisse Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como profeta em seu lugar. Estas instruções revelaram que Deus tinha um plano maior em andamento e que o trabalho de Elias não havia sido em vão. Cada uma dessas unções teria papel importante no futuro julgamento dos ímpios e na preservação dos fiéis em Israel. Mais importante ainda, Deus corrigiu a percepção equivocada de Elias sobre sua solidão. Ele disse: "Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou." Esta revelação deve ter sido tremendamente encorajadora para Elias. Ele não estava sozinho como pensava. Havia milhares de pessoas fiéis em Israel que haviam permanecido leais ao verdadeiro Deus, mesmo durante os tempos difíceis da apostasia nacional. Obedecendo às instruções divinas, Elias partiu do Monte Horebe e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois. Eliseu estava conduzindo a 12ª junta, mostrando que ele vinha de uma família próspera e tinha responsabilidades importantes na fazenda familiar. Quando Elias passou por ele, lançou a sua capa sobre ele, um gesto simbólico que indicava a transferência da autoridade profética. A reação de Eliseu foi imediata e decisiva. Ele deixou os bois, correu após Elias e disse: "Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei." Elias respondeu: "Vai e volta. Por que te tenho eu feito?" Esta resposta pode parecer estranha, mas Elias estava testando a sinceridade do chamado de Eliseu. Ele queria ter certeza de que o jovem estava respondendo a um chamado genuíno de Deus, não apenas a um impulso emocional momentâneo. Eliseu provou a sinceridade de sua decisão através de suas ações. Ele voltou, tomou a junta de bois, os matou, cozeu a carne com os instrumentos dos bois e a deu ao povo para comer. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Este ato simbólico de queimar suas pontes mostrou que Eliseu estava fazendo um compromisso total e irreversível com seu novo chamado. Ele não estava mantendo uma rota de escape ou uma opção de retorno à vida anterior. Durante os anos seguintes, Elias continuou seu ministério profético, com Eliseu servindo como seu assistente e sucessor em treinamento. Este período de mentoreamento foi crucial para preparar Eliseu para assumir o manto profético quando chegasse o momento apropriado. Elias ensinou seu discípulo não apenas através de palavras, mas através do exemplo de uma vida dedicada completamente ao serviço de Deus. Um dos eventos mais notáveis deste período foi o confronto de Elias com o rei Acabe sobre a vinha de Nabote. Nabote possuía uma vinha perto do palácio de Acabe, em Jezreel, e o rei queria comprá-la para fazer uma horta. Quando Nabote recusou vender a herança de seus pais, Acabe ficou triste e indignado. Jezabel, vendo o estado de seu marido, tramou um plano cruel para conseguir a vinha através de engano e assassinato. Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o selo real e as enviou aos anciãos e nobres da cidade de Nabote. Nas cartas, ela ordenou que proclamassem um jejum e colocassem Nabote num lugar de destaque entre o povo. Ela também instruiu que 2 filhos de Belial, homens perversos, fossem colocados diante dele para testemunharem falsamente, acusando-o de ter blasfemado contra Deus e contra o rei. Segundo a lei mosaica, blasfêmia era punível com morte por apedrejamento. O plano diabólico de Jezabel foi executado exatamente como ela havia ordenado.
os anciãos e nobres de Jezreel, seja por medo da rainha ou por corrupção, cooperaram com esta farsa judicial. Eles proclamaram o jejum, colocaram Nabote em evidência e trouxeram as duas falsas testemunhas que o acusaram de blasfêmia. Como resultado desta mentira elaborada, Nabote foi apedrejado até a morte fora da cidade, junto com seus filhos, garantindo que não houvesse herdeiros para reclamar a propriedade. Quando Jezabel soube que Nabote estava morto, ela disse a Acabe: "Levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jezreelita, a qual ele recusou dar-te por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto." Acabe não questionou como ou por que Nabote havia morrido. Ele simplesmente se levantou e desceu a vinha de Nabote para tomar posse dela. Esta reação revela a cumplicidade moral do rei no assassinato, mesmo que ele não tenha participado diretamente do planejamento. Mas Deus viu esta injustiça terrível e não ficou em silêncio. A palavra do Senhor veio a Elias com instruções específicas. "Levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para possuí-la." Deus estava enviando seu profeta para confrontar o rei em flagrante, no exato momento em que ele estava desfrutando dos frutos de seu crime. Quando Elias apareceu na vinha, Acabe o recebeu com hostilidade. "Já me achaste, inimigo meu." Esta saudação revelou a consciência culpada do rei. Ele sabia que havia feito o mal e reconhecia que Elias era o porta-voz do julgamento divino. Elias respondeu com firmeza: "Achei-te, porquanto te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor." A mensagem que Elias trouxe foi devastadora em sua precisão e alcance. Deus havia decretado que traria mal sobre Acabe, consumiria sua posteridade e exterminaria todos os homens de sua casa em Israel, tanto os servos como os livres. A dinastia de Acabe seria completamente eliminada, assim como havia acontecido com as casas de Jeroboão e de Baasa, que também haviam provocado a ira divina através da idolatria. Especificamente sobre Jezabel, Elias pronunciou uma profecia ainda mais terrível: "Os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel." Esta profecia se cumpriria literalmente anos mais tarde, quando Jezabel foi jogada de uma janela e seu corpo foi devorado pelos cães, deixando apenas o crânio, os pés e as palmas das mãos. A profecia também declarou que qualquer membro da família de Acabe que morresse na cidade seria comido pelos cães, e quem morresse no campo seria comido pelas aves do céu. A razão para este julgamento severo foi claramente explicada. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, sendo instigado por Jezabel, sua mulher, e fez grandes abominações, seguindo os ídolos conforme a tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua presença, de diante dos filhos de Israel. Surpreendentemente, quando Acabe ouviu estas palavras terríveis, ele mostrou sinais genuínos de arrependimento. Ele rasgou suas vestes, pôs pano de saco sobre a sua carne, jejuou, deitou-se em saco e andava mansamente. Esta demonstração de humilhação e penitência tocou o coração misericordioso de Deus. A palavra do Senhor veio novamente a Elias: "Viste que Acabe se humilha perante mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa." Este episódio nos ensina sobre a justiça e a misericórdia de Deus. Por um lado, vemos que Deus não tolera a injustiça e que os poderosos não estão acima de seu julgamento. O assassinato de Nabote para roubar sua propriedade foi um crime que clamou aos céus por vingança. Por outro lado, vemos que mesmo o julgamento divino pode ser mitigado quando há arrependimento genuíno. A humilhação sincera de Acabe resultou no adiamento da punição, demonstrando que Deus
está sempre disposto a mostrar misericórdia aos que se arrependem verdadeiramente. Após este confronto, houve um período de relativa paz, mas não durou muito. Acabe se envolveu em alianças políticas complexas com outros reis da região, incluindo Josafá, rei de Judá. Em uma dessas alianças, os dois reis decidiram atacar Ramote-Gileade para retomá-la dos sírios. Antes de partir para a batalha, Josafá sugeriu que consultassem ao Senhor sobre o resultado da guerra. Acabe reuniu cerca de 400 profetas falsos que lhe disseram o que ele queria ouvir. Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Mas Josafá não ficou satisfeito com esta resposta unânime e suspeita. Ele perguntou: não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Acabe admitiu que havia um profeta chamado Micaías, mas disse que o odiava porque nunca profetizava o bem a seu respeito, mas sempre o mal. Quando Micaías foi trazido diante dos reis, ele inicialmente deu uma resposta sarcástica, que imitava os profetas falsos. Sobe e serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Mas Acabe percebeu o sarcasmo e insistiu que ele falasse a verdade. Então Micaías revelou uma visão terrível. Ele viu todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor disse: estes não têm Senhor. Torne cada um em paz para sua casa. A profecia de Micaías se cumpriu exatamente. Na batalha de Ramote-Gileade, uma flecha disparada ao acaso atingiu Acabe entre as junturas da couraça. O rei foi ferido mortalmente e morreu ao entardecer. Quando lavaram o seu carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue, cumprindo a profecia que Elias havia pronunciado sobre ele. Assim, terminou o reinado de um dos reis mais ímpios de Israel, exatamente como Deus havia predito através de seus servos, os profetas. Com a morte de Acabe, chegava o tempo para Elias passar o bastão profético para Eliseu. Esta transição não aconteceu abruptamente, mas foi um processo cuidadosamente orquestrado por Deus. Elias sabia que o Senhor estava prestes a arrebatá-lo ao céu num redemoinho, e ele queria preparar adequadamente seu sucessor para os desafios que viriam pela frente. No dia de sua partida, Elias testou a lealdade e determinação de Eliseu através de 3 tentativas de desencorajá-lo. Primeiro, quando estavam em Gilgal, Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu respondeu com firmeza: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Esta declaração de lealdade absoluta mostrou que Eliseu não estava disposto a abandonar seu mentor no momento mais crucial de sua jornada. A segunda tentativa aconteceu em Betel, onde novamente Elias disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mais uma vez, Eliseu recusou ser deixado para trás, repetindo seu voto de lealdade. A terceira tentativa foi em Jericó, onde Elias sugeriu que Eliseu ficasse enquanto ele ia ao Jordão. Em todas as ocasiões, Eliseu demonstrou determinação inabalável de acompanhar seu mestre até o fim. Em cada uma dessas cidades, Gilgal, Betel e Jericó, havia escolas de profetas que reconheceram que este era o dia especial em que Elias seria arrebatado. Eles se aproximaram de Eliseu e perguntaram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? Eliseu respondeu: também eu bem o sei, calai-vos. Esta resposta mostrou que ele estava plenamente consciente do que estava prestes a acontecer, mas não queria que conversas desnecessárias interferissem neste momento sagrado. Quando Elias e Eliseu chegaram ao Rio Jordão, 50 homens dos filhos dos profetas foram e se puseram de longe para observar. Elias tomou a sua capa, enrolou-a e feriu as águas, que se dividiram para um e outro lado. Este milagre
ecoou o que havia acontecido com Moisés no Mar Vermelho e com Josué neste mesmo rio Jordão, demonstrando que o mesmo Deus que havia operado através desses grandes líderes do passado estava operando através de Elias. Quando passaram em seco para o outro lado do Jordão, Elias disse a Eliseu: "Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti." Esta foi uma oportunidade extraordinária para Eliseu fazer qualquer pedido ao homem que havia sido usado por Deus de maneiras tão poderosas. Eliseu poderia ter pedido riquezas, honra, longa vida ou poder político, mas seu pedido revelou a verdadeira condição de seu coração. "Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim." Este pedido não foi motivado por ambição pessoal ou desejo de ser superior a seu mentor. Na cultura da época, a porção dobrada era a herança especial do filho primogênito, que recebia o dobro da herança dos outros filhos. Eliseu estava, essencialmente, pedindo para ser reconhecido como o herdeiro espiritual legítimo de Elias, com toda a responsabilidade e autoridade que isso implicava. Ele queria ter os recursos espirituais necessários para continuar o trabalho profético que Elias havia iniciado. Elias respondeu: "Coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará." Esta resposta estabeleceu uma condição interessante. Se Eliseu conseguisse ver o momento da partida de Elias, isso seria um sinal de que Deus havia concedido seu pedido. Era uma questão de percepção espiritual, não apenas física. Eliseu precisaria estar espiritualmente atento para testemunhar este evento sobrenatural. Enquanto eles iam andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. Este espetáculo celestial foi uma das manifestações mais dramáticas da glória divina registradas na Bíblia. Os carros e cavalos de fogo representavam o poder e a majestade de Deus, escoltando seu servo fiel em sua jornada final da terra para o céu. A separação física entre Elias e Eliseu simbolizava o fim de uma era e o início de outra. Então Elias subiu ao céu num redemoinho. Este foi um dos apenas 2 casos registrados na Bíblia de pessoas que foram arrebatadas ao céu sem experimentar a morte física, o outro sendo Enoque. O redemoinho representava o poder divino que transportou Elias da esfera terrestre para a celestial. Foi uma demonstração do controle absoluto de Deus sobre a vida e a morte, e um testemunho da fidelidade especial de seu servo. Eliseu presenciou toda esta cena extraordinária e clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros." Esta exclamação revelou seu reconhecimento de que Elias havia sido mais valioso para Israel do que todos os seus exércitos e equipamentos militares. Um homem de Deus fiel valia mais para a segurança e prosperidade da nação do que carros e cavalos de guerra. Era um tributo tocante ao impacto espiritual que Elias havia tido sobre sua vida e sobre a nação. Quando Elias desapareceu de sua vista, Eliseu pegou suas próprias vestes e as rasgou em 2 partes. Este gesto simbolizava luto, mas também marcava o fim de sua antiga identidade. Ele não era mais apenas o servo de Elias. Agora, ele era o sucessor profético, com todas as responsabilidades que isso implicava. O rasgar das vestes também pode ter representado a ruptura com sua vida anterior e a aceitação total de seu novo chamado. Eliseu então levantou a capa de Elias que havia caído. Esta capa não era apenas uma peça de roupa, era um símbolo de autoridade profética. Quando Elias havia posto sua capa sobre Eliseu anos antes, isso havia simbolizado o chamado profético. Agora, ao pegar a capa que havia caído, Eliseu estava simbolicamente assumindo o manto de liderança espiritual que seu mentor havia deixado. Para testar se realmente havia recebido a porção dobrada do espírito de Elias,
Eliseu voltou ao Jordão, feriu as águas com a capa e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando as águas se dividiram novamente, permitindo que ele passasse em seco, isso confirmou que Deus havia concedido seu pedido. O milagre foi idêntico ao que Elias havia realizado, demonstrando que o mesmo poder divino agora operava através de seu sucessor. Os filhos dos profetas que estavam observando de Jericó reconheceram imediatamente o significado deste milagre. Eles disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Então vieram ao seu encontro, prostraram-se diante dele até ao chão em sinal de reconhecimento de sua nova autoridade profética. Esta aceitação imediata da comunidade profética confirmou publicamente que Eliseu era verdadeiramente o sucessor escolhido por Deus. Assim terminou a carreira terrestre de Elias, o tesbita, um dos mais poderosos e influentes profetas da história de Israel. Sua vida foi marcada por uma fé inabalável, coragem extraordinária e uma intimidade notável com Deus. Ele enfrentou reis e rainhas, confrontou a apostasia nacional, realizou milagres extraordinários e treinou um sucessor fiel. Seu legado continuaria através de Eliseu e influenciaria Israel por muitas gerações. A história de Elias continua a inspirar e desafiar pessoas de fé em todas as épocas. Ela nos ensina sobre a importância da coragem moral em tempos de decadência espiritual, sobre o poder da oração persistente, sobre o cuidado amoroso de Deus por seus servos fiéis e sobre a necessidade de treinar e preparar a próxima geração de líderes espirituais. Acima de tudo, ela nos lembra de que Deus está sempre procurando por homens e mulheres que estejam dispostos a permanecer fiéis a Ele, não importa quão difíceis sejam as circunstâncias. O nome Elias, que significa Meu Deus é Jeová, resumiu perfeitamente sua vida e ministério. Em uma época quando muitos em Israel estavam confusos sobre a identidade do verdadeiro Deus, Elias permaneceu firme em sua convicção de que somente Jeová era Deus. Sua vida inteira foi um testemunho desta verdade fundamental, e sua partida sobrenatural foi a confirmação final de que ele havia servido ao Deus vivo e verdadeiro. Séculos mais tarde, o profeta Malaquias profetizaria que Elias retornaria antes do grande e terrível dia do Senhor. No Novo Testamento, descobrimos que esta profecia teve cumprimento tipológico em João Batista, que veio no espírito e poder de Elias para preparar o caminho para o Messias. E na transfiguração de Jesus, Elias apareceu junto com Moisés, representando os profetas, enquanto Moisés representava a lei. A influência de Elias transcendeu sua própria época e continua até hoje. Sua história nos lembra de que Deus ainda está procurando por pessoas que, como Elias, estejam dispostas a permanecer fiéis a Ele em meio a uma geração perversa e adúltera. Que possamos ter a mesma paixão pela glória de Deus, a mesma coragem para confrontar o mal, a mesma fé para confiar na provisão divina e a mesma dedicação para treinar aqueles que virão depois de nós.